Beleza. Então, vamos que vamos. Foi? Vamos lá. Dia 28 de setembro de 2020, aula de língua portuguesa, tema concordância verbal. A aula de hoje é composta de uma sequência de slides e depois uma correção de exercícios, né? A gente vai ver a teoria e depois vai colocar na prática em possíveis exercícios. Eu vou espelhar para vocês a tela, né? A minha tela, que fica mais fácil vocês acompanharem. Qualquer dificuldade, por favor, falem, se manifestem. Tem gente chegando aí, peraí, só um instante. Simone. Olá, Simone. Vamos lá, espero que todos estejam conseguindo hoje olhar de novo. Acompanhar. Concordância verbal, que é o tema da aula de hoje, né? Aí eu vou botar algumas frases iniciais, né, que vão chamar não só pela imagem, mas também pela frase em si, né? A grafite sempre tem esta cidade no coração. Grafite aqui tá, você vai lembrar de Sileps, que a grafite aqui está no sentido da marca, né? Então é um produto. Então aqui não vai haver concordância direta porque você tem uma relação com a marca, tá? Então normalmente você pensaria o grafite, mas não é o grafite porque representa uma marca. Isso já é concordância. Assim como essa propaganda antiga aqui da Havaianas, chegaram as Havaianas do Roger, de férias para os seus pés. Ou seja, aqui é uma ironia, tá? Uma crítica feita, porque o Roger é um jogador de futebol, estava jogando no Grêmio, hoje ele é comentarista da Globo, e a ideia de chinela Havaianas, né? Porque o cara tá de férias e não joga, então ele é contratado, mas acaba não jogando. Então, é como se você pagasse o serviço para alguém que não trabalha. E a concordância aqui está geralmente especificamente na ideia do verbo, né? Chegaram as Havaianas e não chegou a Havaianas, né? Do Roger. Então, chegaram as novas Havaianas. Não, só quando você pergunta o que chegou, né? Aí você tem a resposta as Havaianas. Então, se o sujeito está no plural, o verbo irá para o plural. Mais uma propaganda aí, o lixo é seu. Faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Aqui ele é bem simples, né? Embora tenha uma imagem de vários sacos de lixo, aqui eu tenho a referência do lixo como um elemento geral, amplo. Conquistamos um lugar mais do que especial, a cabeça de todos os ouvintes. Então aí conquistamos aqui o sujeito oculto nós. Quando você conquista alguma coisa, o que foi conquistado é um lugar, mais que especial, esse lugar é definido pela cabeça de todos os ouvintes. Então, a relação aí está bem simples no concurso, quem dera que fosse desse jeito. Regra geral, o verbo concorda em número de pessoa com o sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação. Veio os homens com as ferramentas. Então, aí você já tem uma expressão, né, uma fala bem genérica, né? Alguns falam desse jeito, dessa forma. E essa frase foi montada pelo Adoniran Barbosa. E corrigindo, né, passando para norma culta, você terá o verbo vieram, porque quem veio, no caso, os homens vieram, com as ferramentas. Então, você coloca todo mundo no plural, tanto o sujeito, o verbo e o complemento. Então, concordância é justamente isso, né? Você fazer essa relação. Alguns fatores que afetam a concordância verbal, que é a ordem direta, a ordem indireta. Chegou ontem à noite os convites. Isso aí está como coloquial, mas é como as pessoas falam no dia a dia. Eu tenho um distanciamento aqui do verbo com o sujeito. Então, quando você dá esse distanciamento, principalmente em concurso, tende a cometer este erro. Na fala, as pessoas não se apegam tanto, mas na escrita é obrigatório
a seguir as regras de concordância. A correção dessa frase, né, transformando para norma culta, chegaram ontem à noite os convites. Em concurso público, eu sempre falo que, às vezes, entre essas duas vírgulas aqui, chega a constar uma oração subordinada ou até mesmo um parágrafo, tá, distanciando o verbo do sujeito, e dentro dessas vírgulas vem várias palavras, ou no singular ou no plural, para confundir você, para distanciando o sujeito do verbo, fazendo com que você não perceba o erro de concordância. Outra situação é a distância entre o sujeito e o verbo, como eu falei para você. A torcida dos clubes paulistas, que estavam em péssima colocação no campeonato, quebraram toda a arquibancada. É errado, porque quando você busca o sujeito é a torcida, o núcleo é a torcida. Embora seja a torcida dos clubes paulistas, o núcleo está no singular. Então, o verbo aqui deveria estar no singular. Então, a torcida, né, quebrou, e não a torcida quebraram. Então, repetindo para você prestar atenção, você identifica o sujeito e dentro do sujeito tem um núcleo. Esse núcleo, se estiver no singular, você mantém o verbo no singular. Se o núcleo estiver no plural, verbo no plural. Ou na flexão correta, de acordo com o sujeito. Alguns fatores que afetam a concordância verbal. Palavras no plural vizinhas ao núcleo do sujeito que está no singular. A educação destas pessoas impediram um prejuízo maior. A educação destas pessoas. Núcleo, a educação. A educação impediram? Então você tem um problema aqui entre a ideia de educação e impediram. A correção, a educação destas pessoas impediu um prejuízo maior. Sujeito composto, aí já estamos entrando em algumas regras, tá? Na ordem direta, o verbo concorda com a soma, ou seja, a junção dos dois sujeitos. Então, as becas e o diploma chegaram. Dois elementos, mais de um núcleo, verbo no plural. Em ordem direta, pode ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Segunda regra, ordem indireta, se estiver invertido, você pode colocar no plural ou vai concordar com o mais próximo. Olha o exemplo. Chegou o diploma e as becas. Chegaram o diploma e as becas. Se você usou o chegou, é porque você está concordando com o mais próximo, o diploma. Se você usar o chegaram, você tem a concordância com tanto o diploma quanto as becas. Deixa eu ver quem está chegando aqui. O Cleison. Olá, Cleison, boa tarde. Aí, sujeito composto, núcleos sinônimos. O verbo pode entrar no plural ou no singular. A maldade e a ruindade habitavam o seu ser. A maldade e a ruindade habitavam o seu ser. Então, eu tenho duas possibilidades, porque o sujeito, aí eu tenho um sujeito composto, onde as palavras são sinônimas. Sujeito composto ainda, né? Quando seguido de aposto recapitulativo. O que é o aposto recapitulativo? É quando uma palavra, como no exemplo aqui, vinho, caviar e praia, vinho, caviar, praia, nada o fazia feliz. Esse nada aqui, ele vai recapitular tudo que foi falado anteriormente. Então, é como se ele substituísse todas as palavras, praia, caviar e vinho. Então, ele vai ser uma junção dos três. Então, por isso, esse nada singular vai influenciar diretamente no verbo. Então, nada o fazia feliz. Núcleos que pertencem a pessoas gramaticais diferentes. A primeira pessoa prevalece sempre. Eu e tu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Cantamos bem. Seria erro, né, se você usasse a ideia de eu e tu
cantava bem. Então, essa concordância com tu, eu e tu cantas bem, não é o certo, tá? Então, você mantém aí eu e tu no sentido de nós, né? Nós cantamos bem. Eu e ele, nós cantamos bem. Tu e ele, aí você vai dar a preferência ao tu. Tu e ele cantastes bem. É só você perceber a pessoa. Entre a segunda e a terceira, mantém a segunda pessoa. Tu e ele cantam bem. De novo, ó. Segunda e terceira, você vai estar usando a terceira aqui porque se refere a eles. Eles cantam bem. Então, ou você usa a segunda ou você usa a terceira para os dois. Pronomes de tratamento. O verbo e os pronomes vão para a terceira pessoa do singular. Vossa Excelência parece tão abatida, é porque seu filho ainda não ligou. Vou voltar aqui. Porque senão passa batida. Então você tem aqui um pronome de tratamento, Vossa Excelência. Eita. Vossa Excelência parece tão abatida. É porque aqui, ó, o seu está concordando com o Vossa Excelência. Se eu não estivesse falando diretamente dela, eu teria que usar teu filho ainda não ligou. Ok? Então, essa Vossa Excelência vai interferir tanto no verbo quanto no pronome. Sujeito oracional é quando o sujeito exerce função de uma oração. Então, se o sujeito for uma oração, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Foi difícil chegar a este design. Então, foi difícil chegar a este design. É como se eu falasse, chegar a este design foi difícil. Lembre-se que, nesse caso, trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque exerce função de sujeito. Substantivo coletivo e expressões partitivas. O verbo fica no singular, caso não seja seguido o substantivo no plural. O que são expressões partitivas? Aí, ó, o bando. O bando se refere a um grupo de pessoas. O bando fugiu. A maioria conseguiu. O verbo fica no singular ou no plural, se seguido de nomes no plural. Exemplo, o bando de marginais, ó. Aí você pode usar fugiu ou fugiram. Se você usar o fugiu, é porque você está considerando o bando. Se você considerar fugiram, é porque você está considerando os marginais, tá? Então tem essas duas possibilidades. Quando a expressão partitiva for seguida de nomes no plural, você joga para o plural. Se não seguir nomes no plural, você dê preferência de manter no singular. Pode usar as duas, mas eu estou dando a dica de você, não tendo no plural, mantém singular. Tendo os nomes seguindo, você joga para o plural. Os pronomes relativos que e quem. Pronomes relativos são elementos que se referem a termos antecedentes. O que, na função do sujeito, faz com que o verbo concorde sempre com o antecedente. Foram os problemas que a motivaram. Ó, eu tenho aqui, foram os problemas que a motivaram. Esse que aqui se refere a quem? Os problemas. O pronome relativo se refere a um termo antecedente, os problemas. Os problemas motivaram. Quem? Na função do sujeito, o verbo concorda com o antecedente ou fica na terceira pessoa do singular. Exemplo, fui eu quem fiz ou fui eu quem fez. Tem duas possibilidades para a mesma situação. Verbo haver e fazer sempre cai em concurso. Haver, quando sinônimo de existir ou acontecer, é impessoal, isso nós já sabemos, e fica sempre na terceira pessoa do singular. Não havia dúvidas de quem era o culpado. Não havia dúvidas. Cuidado para você não usar não haviam dúvida, tá? Por isso, um destaque para o verbo haver e fazer, né?
Outro exemplo, que é a sequência, não existiam dúvidas. Cuidado, hein? É o verbo haver e fazer, não é o verbo existir. O verbo haver dando ideia de existir. O verbo haver é impessoal, o verbo existir não, tá? Se você for usar o verbo existir, ele vai flexionar. O haver e o fazer que não vão flexionar. Houve confrontos recentes. Aconteceram confrontos recentes. Pode haver novos confrontos. Podem acontecer novos confrontos. Deve haver interessados. Devem existir interessados. Por que botou esse exemplo, Celso? Porque, embora seja confrontos, plural, o verbo é haver, então ele é impessoal. A locução pode haver novos confrontos, plural, mas você mantém no singular. Mesma coisa no sentido de existir. Interessados, plural, mas você mantém o verbo haver. Se cair o verbo haver ou fazer, você já fica com a sua antena ligada, porque deve ser uma pegadinha. Haver e fazer com o sentido de tempo decorrido ficam sempre no singular. Exemplo, há 20 anos não visito minha terra natal. Faz 2 anos que a conheci. Muita gente erra isso aqui, tá? Isso aqui cai muito em prova. O verbo fazer dando ideia de tempo decorrido. Muita gente vai falar que fazem 2 anos que a conheci. Isso é um erro. Isso sai muito simples oralmente. Mas cuidado, isso é um erro muito comum e é muito cobrado em prova. Então, o verbo haver e fazer não vão flexionar. Então, faz 2 anos que a conheci. Vai fazer 3 meses que não bebo. Indicação de horas, datas e distância. O verbo concorda com o número. São 2 horas. Qual é o número? 2. Então, 2 são. É 1h20. O número é 1. 1h20. Então, 1 não são. São 20 de setembro, o número 20 são. Ou é dia 20 de setembro. Aí tem uma observação, que aqui você está concordando com o dia, tá? É dia e não 20. Você está dando preferência a dia. São 20 metros. Verbos dar, bater e soar. Se o termo relógio, no caso torre, igreja e outros, é sujeito, o verbo fica no singular. Cuidado com isso, ensino, torre, igreja, cai sempre em prova, hein? O relógio deu, bateu, soou 3 horas. Se o sujeito é o número, o verbo concorda com ele. Atenção, apareceu o número, concorda com o número. Deram 3 horas no relógio. 3, apareceu o número, concorda com o número. Palavra C, partícula participadora, somente com o verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. O verbo concorda com o sujeito. Aluga-se quarto, alugam-se quartos. Quartos são alugados. Palavra C, índice de indeterminação do sujeito, né? Verbo intransitivo, verbo ligação, verbo transitivo indireto. O verbo permanece no singular, necessita-se de voluntário. Necessita-se de voluntários. Pronomes seguidos de nós e de vós. Se o pronome estiver no singular, o verbo também estará. Qual de vós nunca errou? Vós errou. Nenhum de nós irá. Aqui, nenhum de nós irá, nenhum irá, tá? Se o pronome estiver no plural, o verbo vai para a terceira pessoa do plural ou concorda com os pronomes. Quais de nós vencemos? Quais de nós venceram? Sujeito, nome próprio no plural, precedido de artigo, verbo no plural. Aí também cai muito em prova. Os Estados Unidos atacaram o Iraque. Aí você tem os Estados Unidos atacaram. Os Estados Unidos atacaram. Agora, se por acaso você mudar essa brincadeira, repetindo ainda na mesma situação, os Lusíadas marcaram a literatura mundial. Agora, não precedido de artigo, se você não tiver os, se tiver só Estados Unidos,
ou Lusíadas, não tiver o os, artigo precedendo, você não precisa flexionar. Ó, Estados Unidos atacou Iraque. Estados Unidos atacou o Iraque. Lusíadas marcou a literatura. Então, perceba que atacaram está mais por necessidade do artigo os. Marcaram os. Atacou Estados, marcou Lusíadas. Repetindo, se não tiver o artigo, você não precisa flexionar. É que e haja vista. O pessoal da redação aí, ó, haja vista. É que é invariável. Nós é que solicitamos a mudança. Nós é que solicitamos a mudança. Os policiais é que encontraram o corpo. Pode variar se o verbo não estiver ao lado do que? São os deputados corruptos que roubaram. A vista existe no singular e no plural, mas nunca no masculino. Haja visto. Núcleos ligados por ou. O verbo no singular se há ideia de retificação ou exclusão. Ana ou Beatriz será a nova diretora da escola. Verbo no plural se a ação for de ambos os núcleos. Ou seja, se tanto Ana quanto Beatriz forem diretoras, tem um sentido. Se só a Beatriz ou só a Ana forem diretoras, aí vai chamar a atenção. Então, Ana ou Beatriz será, porque só uma vai ser. Agora, se eu falo Ana e Beatriz, serão. Só um pai ou um irmão compreenderiam. Verbo ser, meu problema é 2 ou meu problema são 2. O correto é meu problema são 2. Lembra que eu falei do numeral? Dê preferência ao numeral. Este verbo concordará muitas vezes com o predicativo e não com o sujeito. Olha só, meu problema é o sujeito. São é o verbo de ligação, 2 é o predicativo do sujeito. A não ser se o sujeito for nome próprio. No exemplo, Maria é desejo. Ok? Maria é o nome próprio, é desejos. Maria são desejos. Estaria errado. Ver quem está chegando. Ana Clara. Olá, Ana Clara. Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Verbo ser, as expressões invariáveis formadas pelo verbo ser é muito, é pouco, é demais, etc. 100 quilos é muito, 200 metros é demais, 50 reais é pouco. Vícios de linguagem, já estudamos alguns casos de estrangeirismo, né? Todo e qualquer emprego de palavras, expressões e construções estrangeiras em nosso idioma recebe a denominação de estrangeirismo. Galicismo antes, anglicismo hoje. Como vício de linguagem, trata-se de utilizar expressões estrangeiras quando há termos da própria língua. Exemplo, chofer em vez de motorista. Eu não vou ficar me apegando aos vícios de linguagem não, para não atrapalhar. Eu vou direto, por causa do tempo, para o exercício. Até aqui alguma pergunta, dúvidas? Posso cair dentro do exercício? Alguém dá um ok aí, senão eu acho que eu estou fazendo uma sessão espírita. Alguém me ouve? Pode. Ah, beleza. Passando para o exercício, tem a primeira questão. Eu vou falando da questão e vocês vão se posicionando, Hillary, Gabriel e companhia aí. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Então, está certa. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Letra B, assista uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater.
Letra C. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Letra D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Letra E. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. E aí, quem vai bater comigo aí? Atenção aos detalhes, tá? As crianças, tudo bem, obviamente preferem. As crianças preferem, então é tudo certo. Preferir os doces do que os legumes? Quando você prefere uma coisa a outra, né? Então não é prefere mais os doces do que os legumes. Não, então preferem mais doces aos legumes e verduras. Na letra B, assista uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home theater. Assista uma, quem assiste a e não uma. Letra C, o jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. Quem vai para algum lugar, né? Para Inglaterra ou para a Inglaterra? Ou foi a Inglaterra? Letra D, construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Cuidado que você vai ter a tendência de achar que implica, vai estar relacionado a implicam, tá? Cuidado com isso. E a letra E, a Caixa Econômica informou, quem informa alguém, né? Não os mutuários, informou aos mutuários. Então, aqui é para construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão. Então, aqui implica está concordando com o mais próximo inovação, tá? Se você colocar implicam, aí você teria um erro. Então, o gabarito da número 1 é letra D, de dados. Dúvidas, perguntas? Professor, letra C, qual seria o certo? Aqui, ó, jockey Nelson de Souza foi à Inglaterra visando títulos e euros. Esse A com crase. Sim. Aqui ele só botou a preposição, tá faltando um artigo feminino. Ah, entendi. Quem vai a volta da, então tem crase. Voltou da Inglaterra, então foi à Inglaterra com crase. Questão número 2. Escola Superior de Propaganda e Marketing. Embora de ocorrência frequente no cotidiano, ou seja, as pessoas falam normalmente, a gramática normativa não aceita o uso, mesmo complemento, para os verbos com regências diferentes. Esse tipo de transgressão só não ocorre na frase. Então, voltando aqui, ó, a gramática normativa não aceita o uso de mesmo complemento para verbos com regências diferentes. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu não posso ter no mesmo verbo dois objetos diretos, dois objetos indiretos. Pode-se concordar ou discordar, até radicalmente, de toda a política externa brasileira. Ó, concordar e discordar. Concordar e discordar de. Quem concorda, concorda de. E quem discorda, discorda de. Negativo. Quem concorda, concorda com. Quem discorda, discorda
de. Então, isso que ele falou, ó, o verbo concordar pede uma preposição e o verbo discordar pede outra. Ok? Educador é todo aquele que confere e convive esses conhecimentos. É o verbo aqui, ó. Confere e convive. Desculpa, confere e convive. Confere com e convive com. Com é a preposição que pertence, combina com os dois verbos. É isso que a questão está pedindo para você. Na letra C, vi e gostei muito do filme. Ó, vi e gostei muito. Vi do filme e gostei do filme. Essa preposição do aqui, ela é pedida tanto pelo verbo ver e pelo verbo gostar. Letra D. A sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e a ela aspira. Olha a brincadeira que ele falou aqui, ó. A sociedade brasileira é o sujeito. A sociedade brasileira quer alguma coisa, que é o quê? A paz. Então, o primeiro verbo é querer. Quem quer alguma coisa, a paz. Depois ele fala, anseia. É o segundo verbo. Quem anseia por alguma coisa. Então, anseia por ela e a ela aspira. Quem aspira a alguma coisa. Quem é ela? Ela é a paz. Então, a princípio, a letra D está correta. Vou olhar a letra E. Interessei-me e desinteressei-me pelo assunto quase que simultaneamente. Olha aí. Quem se interessa por alguma coisa. Quem se desinteressa pelo. Opa! Interessei-me pelo assunto. Desinteressei-me pelo assunto. Não vai caber. Então perceba que tem uma dica nessa questão. Quando os verbos estiverem juntos, ele vai gerar um problema. Agora, quando os verbos aparecerem distanciados, separados, fica mais fácil identificar. Então, o gabarito da questão número 2 é a letra D de dado. A relação está uma preposição para cada verbo, e não a mesma preposição para verbos diferentes. Letra D de dado, segunda questão. Alguém com alguma dúvida? Quem não entendeu? O enunciado estava pedindo, quando você tem dois verbos, aí, ó, a gramática da normativa não aceita o uso do mesmo complemento para verbos de regência diferentes. Ou seja, se eu tenho um verbo que pede preposição e outro não pede, eu não posso usar o mesmo objeto. Eu tenho que usar um objeto transitivo e um objeto intransitivo, dependendo da transitividade de cada verbo. Questão número 3. Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal. Deu-lhe um belo presente de aniversário. Levei-o para o médico esta manhã. Gostamos deste novo filme. Fui no cinema ontem. O lenço caiu no chão. Qual é a resposta? Qual é a resposta, galera? Deu-lhe um belo presente de aniversário, levei-o para o médico esta manhã, gostamos desse novo filme, fui no cinema ontem, o lenço caiu no chão. Só você olhar o verbo. Letra D, Celso? Correto, letra D. Né? Fui no cinema, eu fui ao cinema. Fui ao cinema. Quem vai a algum lugar. Então, fui ao cinema e não no cinema. Essa frase também cai muito em concurso. Não se deixe cair na pegadinha. Letra D, o gabarito. Questão 4. Assinale a frase onde a regência verbal assistir. Cuidado com a ideia de assistir, tá? Tanto na ideia de observar, ver, quanto na ideia de ajudar. Está errada. Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Não assisti à missa. Os médicos assistiram os doentes durante a pandemia. O técnico assistiu os jogadores.
Verbo assistir. Nas próprias alternativas você tem a resposta. Assistir professor. é a A, porque a ideia de assistir aqui, ver, quem assiste, assiste a alguma coisa, não um belo. Assistimos a um belo espetáculo. Assistimos a um belo espetáculo. Aí você fala, Celso, mas não é um. Mas o a não tem nada a ver com artigo feminino e masculino. Ele tem a ver com preposição. Ele é uma preposição. Assistimos pede uma preposição. E não um artigo feminino ou masculino. Ele pede preposição. Então, a resposta é número 4, letra A. Questão número 5. Questão número 5 da Unimap. Quando implicar tem sentido de acarretar. Então, quando o verbo implicar tem o sentido de acarretar. Produzir como consequência. Constrói-se a uma oração com o objeto direto sem preposição, como se vê em. Então, a dica aqui é você prestar atenção na ideia do objeto direto, que não vai ter preposição. Atenção ao uso das vírgulas. Quando era pequeno, todos sempre implicavam comigo. Implicavam aqui está no sentido de acarretavam comigo? Não. Implicavam aqui no sentido de mexiam comigo, né? Cometiam bullying. Letra B. Todos implicam com gremistas, ou seja, todos avacalham gremistas, né? Provocam gremistas. Não é no sentido de acarretar. Letra C. Pelo que diz o assessor, isso implica em gastos. Ou seja, isto resulta em gastos. Ele está aqui no o acarretar, tá? Cuidado com isso. Letra D. O atraso no pagamento do carnê implica em juros. Resulta em juros. Letra E. Uma nova briga resultará a situação que quem resulta, resulta em. O carnê resulta em. Agora, aqui não tem preposição. Uma nova briga implicará em situação? Não tem preposição. Então, acarretará situação desconfortável. Gabarito, letra E. Alguém ia falar alguma coisa aí? Fala, Hillary. Não, eu ia falar o gabarito mesmo. Sim, letra E. Entenderam como é que vocês precisam ser observadores em alguns detalhes? A letra E e a letra B eram descartáveis, tá? Mas a letra C e a letra D poderiam causar dúvidas em relação à letra E. Que quando você vem substituindo a ideia de implicar, né, no sentido de resultado, de resultar, você encaixa perfeitamente. Agora, na letra E você ficaria em dúvida. Então, para tirar a dúvida, é só você prestar atenção na ausência da preposição. Ô, professor, mas o implica no sentido de resulta, então não tem preposição. Não. Entendi. Olha a questão do ITA para variar, né? Até aqui alguma dúvida? Posso seguir? Pode seguir. Não precisa, só para esclarecer, não resulta, o estudo resulta em grandes resultados. Não. O estudo resulta grandes resultados. Ok? Esse em aí você está colocando desnecessariamente. Mas o que na nossa língua falada é quase impossível de detectar ou ficar discutindo. Ok? Vocês conseguem entender isso? Existe uma diferença entre a língua falada e a língua escrita. A língua escrita é muito mais rigorosa do que a língua falada. Ela segue muito mais fácil não, segue muito mais a gramática, a norma, do que a falada, tá? Questão 6. O programa Mulheres está mudando. Novo cenário, novos apresentadores, muito charme, mais informação, moda, comportamento, prestação de serviços. Assista amanhã a revista eletrônica feminina, que é a preferência do gênero na TV. O verbo assistir, empregado em linguagem coloquial, está em desacordo com a norma gramatical.
Reescreva o último período de acordo com a norma. Entendo que quando ele fala período, ele está falando desse ponto aqui, né? Até o ponto final. Este é o último período. Ele quer que você reescreva este último período. Como ficaria esse último período? Professor, assista amanhã a revista eletrônica com crase. Correto. Você vai assistir a alguma coisa, né? Então, isso. É assistir a isso, artigo e ali feminino. Justificando a condição. É porque assistir de ver. Isso, assistir aí está no sentido de ver. Então, se o assistir está no sentido de ver, ele exige uma preposição. Que é a preposição a, né? Assistir a alguma coisa. Nossa, isso é ita mesmo? Oi? Então, isso é ita. Parece bobagem, tá? Mas é porque você está olhando aqui um exercício de concordância dentro de vários exercícios sobre concordância. No ITA, a dificuldade é que esse é como fosse o Enem. Essa questão aparece no meio de várias outras questões diferentes e que nem sempre você percebe nem que é concordância. Ah, é verdade. Parece muito fácil. O ITA tem questões fáceis e questões muito difíceis. Eu não sei, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu sempre digo que as provas de português, hoje, não são tão difíceis. A do Enem é trabalhosa, mas não é difícil. As provas de militares, né, são decorebas, né? São atenciosas, mas também não são difíceis. No ITA, o que vai tirar você, assim como outros concursos militares, são exatas, né? As exatas são surreais. Em alguns casos, de língua inglesa também acaba sendo muito distante da realidade do aluno. Mas as exatas é o que quebra vocês normalmente, física e, no caso, inglês em algumas questões. Vamos lá? Questão 7. Assinale a alternativa, só deixando uma observação, nada contra, tá? Eu só estou valorizando a matéria, não só a minha matéria que é importante, mas como vocês falam e escrevem o tempo todo, é muito mais normal e tranquilo de assimilar do que física, que você tem que parar para pensar uma questão, no dia a dia você tem que dedicar mais tempo focado ao tema. Questão 7. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. 1. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. 2. Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. 3. Desde criança, sempre aspirava a uma posição de destaque, embora não fosse tão humilde. E 4. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Assinale a alternativa que contém as respostas certas. Ele que acerta. Nossa, essa questão é fácil, hein? Professor, eu acho. Você acha? Professor, eu marquei a letra A. Quem tá falando? Júlia. Muito bem, Júlia. Vamos lá no que eu sempre peço a vocês pensando em concurso. Sempre faz de trás para frente, aspirando
o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala desanimou. Então, esse aspirava aqui estava no sentido de almejar ou no sentido de respirar mesmo? Inalar. Está no sentido de inalar. Se é no sentido de inalar, ele inalou o perfume, né, das centenas de flores que enfeitavam a sala e desmaiou. Então, a frase está correta, a 4. Se a 4 está correta, você elimina a letra B, a letra D e a letra E. Ou é a letra A ou é a letra C. A letra A e a letra C tem a 3 como corretos. Então, nem perde tempo olhando para elas. A diferença é saber se quem está certo, A1 ou A2. Quando você olha A1, visando, tem que pensar no sentido de visar. Esse visar aqui é o quê? Almejar ou é ver? Agora, na 2, como era orgulhoso, preferiu declarar falida, afirma, prefere uma coisa a outra. Declarar falida, afirma, a aceitar qualquer outra ajuda. Esse a aqui é uma preposição. Só não está com crase porque vem antes de verbo. E antes de verbo não se usa crase. Então, a resposta correta é a letra A. Porque a 1 está errada. Porque aqui, como já falou, visava a alguma coisa. Então, visava apenas aos seus próprios interesses. Visava apenas, esse apenas aqui é usado de maldade, tá? Para distanciar, para você não perceber. Então, visando aos seus próprios interesses. Está errada 1, gabarito, então, letra A. Todo mundo entendeu? E, por favor, usem os... Vocês economizam tempo. É como se fosse um jogo Quem Quer Ser Milionário. Você vai usando as ajudas que você tem. Questão número 8 da FUVEST. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços. De novo, posso informar, senhores, ninguém, na reunião, ousou aludir, tão delicado assunto. Então, você vai de trás para frente. Ousou aludir. Quem alude? Alude ao acraseado. Mesmo que você fique em dúvida se tem crase ou não, você sabe que quem alude ali, alude a alguma coisa, tá? A alguma coisa. Então, você já elimina a letra A. Aí você vem para cá. Senhores, posso informar aos ou os? A C, professor, eu acho. Oi? A C. Letra C. Posso informar aos senhores que ninguém na reunião ousou aludir a tão delicado assunto. Eu também marquei essa daí. Repete para mim. Vocês marcaram? Letra C? Isso. Estou pensando aqui para chegar à conclusão, hein? Deixa eu pensar aqui. Posso informar aos senhores. Posso dizer aos senhores que ninguém. Posso informar aos senhores que... Aí eu vou para crase. Ousou aludir delicado, tão delicado. Não tá batendo não, gente. Não tá batendo letra C, não. Por quê?
que não? Porque existe crase antes de palavra masculina? Não. Então, aqui, tão delicado o assunto, não está batendo. Aqui não pede crase. Mas eu nem fui por isso, não. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu peguei mais pelo informar. Porque quem informa alguma coisa a alguém. Aí aos senhores seria o objeto indireto. E que ninguém usou seria o objeto direto. Então não precisaria de preposição. Vendo essas duas, dá a letra C. Aí a outra eu fiquei na dúvida. E eu fiquei tipo, o que aconteceu aqui? Então, a maldade está no sujeito oculto. Como eu estou falando direto com o interlocutor. Eu posso informar aos senhores, eu posso ter a variação, eu posso informar os senhores. Aí você vai falar, Celso, peraí, mas cadê a preposição dual? Ó, posso informar os senhores de que ninguém. Então você aqui tem o informar no sentido bitransitivo, onde os senhores vai ser o objeto direto e de que ninguém, objeto indireto. Explicando a maldade da FUVEST, tá? Como eu falei para vocês, sempre de trás para frente. Sempre de trás para frente para você não cair na pegadinha. Quando você lê na ordem direta, posso informar. Quem informa a alguém. Aí você de cara já descartou. Letra D e letra E. Vai no auge. Aí continua. Posso informar os senhores. Aí você informar os senhores que. Aí você, pum, direto letra C. E a casa aqui vai passar batida, porque você já confirmou as duas primeiras, nem vai. Mas quando você para pensar, onde você tem só palavras masculinas e não existe crase antes de palavra masculina, opa, você já elimina justamente as duas que teriam crase, a letra C e a letra D. Aí você volta para a crise, né? Onde você tem senhores e fala, pô, senhores de que ninguém, não faz sentido lendo assim. Mas quando você volta ao início, onde você tem um sujeito oculto, eu posso. Eu posso o quê? Informar. Informar o quê? Os senhores de alguma coisa. Eu entendi. Entendeu a maldade? Entendi. Então, informa o quê? Os senhores. Aí a preposição vai aparecer no segundo elemento, no segundo complemento, de que, onde informar passa a ser bitransitivo, transitivo direto e indireto. Então, por isso que primeiro ele pede o artigo apenas, depois ele pede a preposição. E como só tem palavra masculina, você não tem crase, é o apurim. Letra E, gabarito letra E. Essa questão já é um pouco mais difícil, hein? Muita gente erra essa questão fácil. FUVEST é o vestibular mais difícil do Brasil, não é à toa. Júlia, tu entendeu aí? Entendeste? Entendi. Entendestes? PUC Campinas, a frase em que a relação entre os verbos e seu complemento está corretamente expressa. A frase em que a relação entre os verbos e seus complementos, ou seja, objeto direto e indireto, está correto. Ontem conhecemos e simpatizamos muito com seu amigo. Letra B. Ela comete e depois se arrepende. Ela comete e depois se arrepende dos desatinos. Ela comete e depois se arrepende dos desatinos. Letra C. Aprova sua proposta, mas não concordo inteiramente. Letra E. Ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa. Letra E. Presenciamos e deploramos a relação do atleta. A frase em que a relação entre os verbos e seu complemento está corretamente expressa.
Professor, eu acho que é. Acha que é letra E? Precisamos e Não, deploramos. presenciamos. Presenciamos e deploramos. Não é letra E não, tá? Porque, olha a maldade. Se você tira isso aqui, ó, o segundo verbo, Presenciamos algo. presenciamos algo, presenciamos a reação do atleta, tá certinho. Quando você tem o verbo deplorar, o sinônimo dele é discordar, ou discordar, ok? Ah, Quem de algo, você discorda, não sabia. discorda De. então tá errado. A letra E tá errada, não pode ser Eu só letra não sabia o significado. Sim, tenta buscar um sinônimo pelo contexto. Mesma coisa na letra A, olha só, tem o verbo conhecemos e simpatizamos. Quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. Quem simpatiza, simpatiza com. Letra B, ela comete e depois se arrepende. Ela comete desatinos e se arrepende dos desatinos. Ela comete dois. Tá pegando, você tem dois verbos e o complemento com preposição. Letra C, aprovo sua proposta, mas não concordo inteiramente. Concordo com, né? Mas quando é que você ia botar esse com aí? Com inteiramente. Não, com sua proposta. Vou olhar a letra E, a letra D aqui. Ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa. Ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa. Quem se esquece, esquece. De. Então tinha que ser da ofensa. Também não é. Só sobrou a letra C. Eu queria que alguém me explicasse a letra C. Só deixando claro, tá? Quem buscou no gabarito foi na letra E e escorregou na pegadinha do malandro. Que o gabarito tá dando letra E lá onde vai buscar, mas tá errado. Aí eu queria que marquei letra C. Marcou a letra C? Mas você viu alguma figura dentro da letra C para poder explicar? Na verdade, é porque eu vi as outras e eu achei erro em todas. Só nessa que eu não achei. Só que eu botaria depois do inteiramente, ó, mas não concordo inteiramente com ela. Perfeito. Ele só omitiu essa parte. Isso aí. O nome disso é silepse. Não sei. Ah, tá, isso aí. Isso aí. Então foi uma omissão. Omissão. Eu gosto de café da manhã como você gosta. De café da manhã. Foi omitido, tá, o termo. Então o gabarito aqui é letra C. Ok? Aqui, depois de inteiramente, entraria um complemento. Tudo bem? Questão 10. Aí, outra questão do ITA. Será que essa é tão fácil quanto? Assinale a alternativa correta. Letra A. Antes, prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Prefiro aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. Prefiro antes aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. Letra E, prefiro aspirar a uma posição honesta que ficar aqui.
Eu botei letra E, Professor. professor. Oi. Ó, prefiro. Quem prefere uma coisa a outra, ok? E quem aspira a alguma coisa. Então, vamos lá. Prefiro aspirar a uma posição, ou seja, almejar, desejar, não. Aspirar aqui é pretender, não. Desejar, prefiro aspirar. Quem aspira, aspira a um cargo. Então, aqui, ó, prefiro aspirar a uma posição honesta. Então, isso aqui, ó, essa parte aqui é só em relação a aspirar. Esse A aqui está correto em relação a aspirar. Agora, quem prefere uma coisa a outra. Tá aqui, ó. Gabarito, letra E. As outras vão ter erros tanto em relação à preposição. Ó. Antes, prefiro aspirar uma que. O que aqui está errado em relação a preferir. E aqui está faltando o A de aspirar. A segunda, está faltando o A de aspirar. Aqui, aspirar, tem uma, só que aqui ele botou o que. Prefiro que. Aqui, aspirar está certinho, e aqui de novo ele botou o que. Não botou o A. Então a única que está correta é a letra E. A questão 11, eu não vou fazer agora com vocês, senão eu vou levar o tempo todo, já está dando quase 4 horas, eu tenho 10 minutos para bater as questões. Essa número 11 eu vou deixar para casa, corrijo na próxima aula, se vocês desejarem, ou passo por fora o gabarito. Agora, a 12. O período verdade é que se lembra de que? Verdade é que se lembrava de que Dona Maria podia com muito justa razão. A verdade é que se lembrava de que Dona Maria podia com muito justa razão. Muito justa razão. Apresenta a regência verbal que obedece ao padrão culto da língua. Escolha entre as alternativas a seguir aquela que também é aceita pelo padrão culto da língua. Verdade é que lembrava de que Dona Maria podia muito com muita razão. Verdade é que lembrava que Dona Maria podia com muito justa razão. Verdade é que se lhe lembrava de que... Nossa, horrível essa. Letra D. Verdade é que lhe lembrava de que... Nossa, esse lhe aqui não cabe, gente, que o lhe é objeto indireto. Não vai caber objeto indireto depois de um verbo de ligação. Não faz sentido. Então já elimino de cara a letra C e D. Verdade é que o lembrava que Dona Maria podia com muito justa razão. E aí, qual é o gabarito? Já eliminei para vocês a letra C e a D. Eu marquei letra B, só que essa confundiu muito a cabeça. Você vai lendo, parece tudo igual. Eu acho que é letra A. Lembrava. Você pode lembrar de alguma coisa ou lembrar alguma coisa. Então, aí por não ter o pronome reflexivo ser, eu falei assim, eu acho que não vai ter preposição. Só que parece errado. Ai. Ou então, Júlia, eu não sei por que você fica se sabotando. Você sabe a resposta e marca errada só de sacanagem. Tipo assim, eu sei, olha só, eu sei a resposta e justifico a resposta baseada na gramática, mas eu não vou acreditar em mim e vou marcar outra. Mas tá feio demais. E tá qual é a certa? A certa é a letra B. Eu marquei letra B. Então, correta é a letra B. Não. Você que tava falando que era a letra A. Não, foi a outra mina ali que eu não sei o nome dela, mas foi ela que falou a letra A.
Ok, gabarito Ô, letra B. professor, Justamente então, o que às vezes eu vou falar, do pronome ser em relação ao D. lembrar. Quem se lembrar. lembra de alguma coisa. Agora, quem lembra alguma coisa. Professor, uma pergunta. Toda vez que tiver o pronome reflexivo ser, ele vai pedir preposição de? Não, só no verbo lembrar. Só especificamente no verbo lembrar. Tá. Ou lembrar ou esquecer. É porque tem algumas outras também com esse pronome e não faz muito sentido sem a preposição. Não, mas não é regra, não. Ok. Questão 13. Número da sorte. Questão 13. A frase que não apresenta problema ou problemas, ou seja, pode ter um ou mais de regência, levando em consideração a língua escrita. Não é a língua falada, hein, pessoal? É a língua escrita. Prefiro sair antes do que ficar até o fim da peça. Ó, preferir, verbo preferir. Qual a regência do verbo preferir? Na letra B, o cargo a que todos visavam, verbo visar já foi preenchido. Letra C, lembrou de que precisava voltar ao trabalho. É o verbo lembrar. Letra D, as informações que dispomos não são suficientes para esclarecer o caso. Quem dispõe. Letra E, não tenho dúvidas que ele chegará breve. Professor, acho que é B. Resposta correta, letra B de bola. B de bola. O cargo a que todos visavam já foi preenchido. A ideia do preferir, tá? Eu prefiro sair antes do que não. Prefiro sair antes a ficar até o fim da peça. Letra C. Lembrou de que, ele se lembrou ou lembrou? Lembrou que precisava voltar ao trabalho. Letra D. As informações que dispomos, então não é a informação que dispomos, as informações de que dispomos, quem dispõe de alguma coisa, tá? E letra E, não tenho dúvidas que não. Opa, aqui eu tenho um problema, mais de um problema. Não tenho dúvidas. Quem tem dúvida em ou de alguma coisa. E quem chega breve, chegará em breve. Aqui eu tenho dois erros na letra E. Então, gabarito é a letra B de bola mesmo. Questão 14. Pessoal, alguma dúvida aí? Podem falar, questionar, por favor. Fiquem à vontade. Questão 14. Não ocorre erro de regência em. A equipe aspirava o primeiro lugar, verbo aspirar. Letra B, obedeça aos mais experientes, verbo obedecer. Letra D, deu à luz a vizinha a 3 crianças sadias, verbo dar. Letra D, o verdadeiro amor sucede frequentes contatos, verbo suceder. Ele quer que não ocorre erro, então ele quer certo. A equipe aspirava ao primeiro lugar. Obedeça aos mais experientes. Deu à luz a vizinha a 3 crianças. Não. Deu à luz a vizinha 3 crianças sadias. Só invertendo aqui, tá? A vizinha deu à luz, não é deu à luz a 3 crianças, não, tá? A vizinha deu à luz 3 crianças sadias. E aí é suceder. O verdadeiro amor sucede frequentes contatos. Sucede é vir antes, tá? Aquilo que vem antes a ou alguma coisa. Tá faltando a preposição. Então a resposta, eu já fiquei perdido. É a letra B, né? É isso? Letra B, porque a letra A aspirava ao primeiro lugar. Letra B é o gabarito. Questão 14, letra B de bola. Questão 15. Ô, professor. Oi. Mas quem dá a luz não dá a luz a alguém? Vocês têm que também tentar se... É uma forma de vocês exercitarem a mente. Dar luz a alguém?
Eu sempre falo. Bom, na minha cabeça faz sentido. Não faz, né? Deixa eu pensar aqui como te explicar melhor isso aqui. Eu boto na ordem do sujeito, verbo, complemento para chegar. A vizinha, que é o sujeito, deu à luz. Normalmente se fala a 3 crianças. Mas é a pergunta que vem na cabeça. Tipo, deu a luz a quem? A quê? Repete a frase que você falou. Tá com meu telefone? Eu quero ligar Porque pra geralmente é a pergunta que vem à cabeça, né? Deu a luz a quê ou a quem? Mas o problema não está em relação às 3 crianças. Vou melhorar. Ó, a vizinha deu. Quem dá alguma coisa, certo? O que ela deu? A luz? O que é a luz? Quê? O que esse A antes de luz? Precisa? A vizinha deu luz a 3 crianças. Ih, agora eu não sei, hein? Pensa bem, é o verbo dar. Então, a vizinha deu. Quem dá alguma coisa. O que foi dado? A luz ou luz? Luz. Deu Entendeu? algo a alguém. Isso. Qual é o algo? Aí tem um erro que é muito comum, que na fala tudo fala. Deu a luz à criança. Aí o Mariano Deu depois a falou com luz ela. à criança. Que era pra ela pedir desculpa. Ela pediu desculpa pra ele. Depois tu deu o vídeo. Agora eu já me perdi onde é que tá o erro. Não tem. Quem tudo bem? É, o áudio deu ruim aqui. Aí também. Caraca, aí, alguém tá no baile funk aí. Mas tudo bem. Caraca. Tá, mas aqui na letra C é o problema da luz. A luz. O professor, então ficaria: a vizinha deu luz a 3 crianças sadias, certo? Isso. Ah, sim. E não tem crase, porque a gente falava no plural 3. Numeral 3 não vai ter crase. Entendi. Questão 15. A alternativa incorreta de acordo com a gramática da língua culta é. A alternativa incorreta de acordo com a gramática da língua culta é. Ele quer incorreto. Obedeça o regulamento. Obedecer. Quem obedece, obedece. Letra B. Custa crer que eles brigam. Letra C. Aspiro o ar da manhã. Prefiro, letra D, passear a ver televisão. Letra E. O caçador visou o alvo. Ô, professor, o verbo obedecer, ele não tem Não. 2? Bitransitividade? Isso. Você pode obedecer a e você pode obedecer o. Sim. Então eu posso Vai, considerar Hilary. isso na letra A, né? Obedeço o regulamento. Então, mas é porque não é o, né? É isso que você está me dizendo? Que é obedeço ao regulamento. Então, o que eu tô querendo dizer é que o obedecer é bitransitivo. Ele pode ser ao e pode ser o. Eu quero saber se eu posso considerar isso na letra A, se eu posso deixar o obedeço o regulamento. Ou tem uma regra específica na qual eu tenho que usar o ao e o o. Não, é mais no contexto mesmo. Porque o contexto, a transitividade do obedecer, quando você fala obedeço à diretora, ok? Sim. Você fala a diretora, não é esse a diretora, deveria ter uma crase. Sim. Porque, de qualquer maneira, eu preciso da preposição. Então, aqui, quando você fala obedeço o regulamento,
O existe pelo regulamento. É o artigo que se refere O A, à falta da por causa do preposição. obedecer. Ok? Sim. Então, de qualquer maneira, está faltando aqui a preposição do Obedecer. obedecer. Então é A. É a letra A. Custa crer que eles brigam, tá ok? Aspiro A, que está no sentido de respirar o ar da manhã. Letra D, prefiro passear a ver televisão. Preferir uma coisa a outra, tá correto o A. Caçador visou o alvo. Visou aí mirou, tá? Então é letra A mesmo. Questão 15, letra A. Questão 16. Assinale a frase em que há erro de regência verbal. O desmatamento implica, é o verbo implicar, destruição e fome. Letra B, chegamos na cidade antes de anoitecer. Chegamos na cidade? Letra C, Jonas reside na Rua das Marrecas. Jonas reside na rua, ok. Ele vive a residência, ok. Letra D, avise-o de que quem vai avisar alguma coisa vai avisar alguém de alguma coisa. Vai avisar alguém de alguma coisa. Avise-o de que deveria partir. Letra E, os ambientalistas assistiram a uma conferência. Assinale a frase que há erro de regência. Oi? Letra B. Letra D ou B? B, bola. B de bola, correto. Letra B de bola. Questão 17. Assinalar a alternativa que apresenta incorreção, ou seja, erro de regência verbal. Custou-lhe entender a explicação. Toda mudança implica um. Eita, peraí, deixa eu voltar. Toda mudança implica um. Letra C. Os paraquedistas precisaram o lugar da queda, ou seja, precisaram aqui no sentido de local preciso. Letra B. As autoridades não perdoaram aos grevistas a sua ousadia. Letra E. Informei-lhe sobre os novos planos da imprensa. Assinale a alternativa que apresenta incorreção na regência verbal. Ô, professor, esse precisaram aí, qual o sentido? Precisaram aqui de direcionaram. Para que pouse no local preciso, exato. Professor, eu marquei letra D. Só que esse implicar aí tá me pegando agora. Então, o implica tá certo, né? Porque tá sem preposição. Toda mudança implica um novo comportamento. Sim. Então, esse implica aí está no sentido de resulta um novo comportamento, requer um novo... e não no caso de mexer, né? A letra B está certa. Eu fiquei só encucado. As autoridades não perdoaram aos grevistas. Era isso que eu ia falar. Eu vou na letra D. Ô, professor, eu pensei, tipo assim, as autoridades não perdoaram os grevistas de sua ousadia. Perfeita, Hilary. Eu pensei a mesma coisa que você. Caraca, leu meu pensamento.
Então, os grevistas teriam que ser objeto direto e sua ousadia objeto indireto. Sim. É isso? Sim. Eu estava só querendo. Eu estou aqui refletindo em silêncio, porque eu estava analisando a flexão de ousadia aqui. As autoridades não perdoaram aos grevistas das suas ousadias, porque é mais de um grevista, né? Então, aos grevistas, a sua ousadia. Tá, mas faz sentido da sua ousadia porque é o coletivo, tá? O grupo teve a ousadia, né? Então não precisa ficar no plural. Gabarito letra D de dado. Informe-lhe sobre os novos planos da empresa. A letra D, a resposta é letra D. 17, letra D. Essa questão também está furada no gabarito, tá? O gabarito estava dando letra E, tá errado. Questão 18. Assinale a alternativa correta segundo o padrão culto da língua portuguesa quanto à regência verbal. Os brasileiros desobedecem o Código de Trânsito. Crianças corriam e pulavam. Opa! As crianças corriam e pulavam-se no jardim. Letra C. Ontem assisti a um ótimo filme. Letra D. Impostos devem ser pagos à prefeitura. Letra E. Os vencedores se confraternizaram com os organizadores do evento. Assinale a alternativa correta. Ele quer a correta. Qual o gabarito da correta? De cara eu elimino aqui a letra D, tá? Pagos à prefeitura tem que ter uma crase. Tá errado, tá sem crase. Professor, letra C? Certo, letra C. Letra A, desobedeceram ao Código de Trânsito. Crianças corriam e pulavam no jardim, né? Pulavam-se, não tá errado se pulavam-se. E na letra E, os vencedores se confraternizaram com os organizadores do evento. Com os não, né? Os vencedores se confraternizaram aos organizadores. Então, o gabarito se fosse para deixar o com aí, poderia tirar o C, né? Aí ficaria os vencedores confraternizaram com os organizadores do evento. Sim, poderia. Um ou outro. Sim. Questão 19. Assinale a única alternativa incorreta quanto à regência do verbo. Perdoou o nosso atraso no imposto, lembrou ao amigo que já era tarde, moraram na Rua da Paz, meu amigo perdoou ao pai, lembrou de todos os momentos felizes. Essa questão já caiu uma terceira vez aí, tá caindo. Essa é a terceira vez que essa questão cai. Acho que é letra E. Letra E, porque não tem o C, né? Lembrou-se de todos. Ou lembrou todos. Lembrou-se de todos ou lembrou todos. Agora, lembrou de todos está errado. Letra E. Última questão da bateria aí para vocês respirarem. Com referência à regência do verbo assistir, todas as alternativas estão corretas, exceto. Esse exceto no final da frase é que mata. Então ele quer errado, tá? Assistimos ontem um belo filme na televisão. Os médicos assistiram os pacientes durante a guerra. O técnico assistiu os jogadores no treino. Essa frase já foi falada. Assistiremos amanhã a uma missa de 7º dia também. Machado de Assis assistia em Botafogo. Esse assistia aqui no sentido de residia, tá? Letra A, professor. Gabarito, letra A, correto. Por quê? Que é assistir no sentido de ver. Então tá faltando... tem que ter a preposição. A, um belo filme na TV, letra A. Gabarito, letra A. E assim nós fechamos essa bateria de questões sobre concordância. Lembrando que nós precisamos exercitar sempre. Então, concordância e regência são
repetições. O interessante é que muitos alunos, Júlia, Hillary e outros aí que se manifestaram, mas não reconhecia a voz, conseguem assimilar muito bem a matéria, no sentido de lembrar dos assuntos, lembrar das regras. Então, mantenham o ritmo de estudos, por favor, que mais cedo ou menos cedo vocês vão passar no concurso. Colocações de vocês, observações, quero ouvi-los. Tamires pode voltar ao nosso mundo real. Seja bem-vindo.